Oi, gente! A variante Delta do coronavírus, o SARS-CoV-2, já foi encontrada em mais de 100 países ao redor do mundo. Ela possivelmente será, se já não é, a variante mais prevalente no nosso planeta. Hoje eu vou responder as principais perguntas a respeito dela. Eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. O que é essa variante? Como que ela se diferencia de tudo que a gente já viu até hoje? Na verdade, uma variante é o quê? É quando acontece uma mutação do vírus. E isso acontece o tempo todo, porque ele se replica, se multiplica milhões de vezes a cada segundo. E aí, cada vez que ele faz uma cópia dele mesmo, ele pode ter algum errinho ali no RNA quando ele vai se replicar. E ele não tem nenhum mecanismo desenvolvido para suprimir esses erros, como, por exemplo, a gente tem. Então, ele vai mutando. A maioria dessas mutações não conferem absolutamente nada mais para ele, até menos, e essas variantes acabam morrendo, mas de vez em quando, ao acaso, uma mutação dessa acaba que beneficia ele, e ele consegue se multiplicar mais, ou como é o caso da variante Delta, ele parece ter mutado aquela proteína S, que é justamente onde ele encaixa nas nossas células. Então ele tem uma facilidade maior de infectar as nossas células e acaba que as pessoas têm mais vírus no organismo e acabam soltando mais vírus para fora do corpo também, tornando uma variante assim mais perigosa, não porque ela causa doença mais grave, mas sim porque ela consegue se disseminar mais rápido. Vou falar um pouquinho para vocês do R0. O que é o R0? É uma maneira da gente quantificar como que as doenças infecciosas, como que os agentes infecciosos conseguem infectar ou as pessoas, os animais. Então, as outras variantes, a gente acredita que tinha esse R0 de 2. O que isso quer dizer? Mais ou menos uma pessoa infectada consegue infectar outras duas. E essas duas vão infectando outras e outras, e isso evolui de uma maneira exponencial. Essa variante Delta, a gente acredita que ela tem uma capacidade, um R0 de 5 a 8. Então, quer dizer que uma pessoa pode infectar de 5 a outras a 8 pessoas e por assim vai. Mais ou menos com 10 ciclos da doença, o que isso se traduz em números? Numa variante outra comum, mais ou menos depois de 10 ciclos da doença, você vai ter aí mais ou menos 10 mil infectados. Com essa variante nova, em vez de 10 mil, seriam 60 milhões. Então faz muita diferença. A capacidade dela de disseminação é muito maior. Por que ela é tão contagiosa assim? É tudo isso que eu já falei, desse potencial de infectividade maior, mas também porque, junto com isso tudo, e olha que ela foi descoberta lá em 2020, em dezembro, na Índia. Mas o que aconteceu? As pessoas baixaram a guarda, não só as pessoas, mas as fronteiras, vários países no mundo tiraram a obrigatoriedade de você usar a máscara. Aqui no Brasil mesmo, no Rio de Janeiro, a gente vê, mesmo sendo obrigado, as pessoas têm dificuldade de usar. Então, juntou a fome com a vontade de comer. Um vírus mais contagioso, com as pessoas já achando que a pandemia deu uma melhorada. E aí a gente tem uma combinação explosiva, que é o aumento do número de casos em vários países do mundo. Em relação aos sintomas, me perguntam muito. As pessoas querem diferenciar, primeiro, o coronavírus de outras doenças respiratórias, então gripes e resfriados, e dentro do coronavírus, o que é Delta, o que não é. Gente, isso é impossível de se fazer. A gente só consegue diferenciar doenças respiratórias fazendo os testes. No caso do da Covid-19, o PCR ou o antígeno. Só com os sintomas não dá para saber. A gente pode até supor, os estudos mais novos têm mostrado que essa variante Delta se assemelha muito mais a um resfriado comum ou uma gripe mais forte. Ela não tem dado tanta perda do olfato, perda do paladar, mas continua dando febre, dor de cabeça, mal-estar. Só que aí, o que os espertinhos de plantão acham? Que
eu só tô com uma corizazinha, só tô com um resfriadinho bobo, isso não deve ser coronavírus, não vou nem fazer o teste, vou sair, vou encontrar os meus amigos, vou trabalhar, e aí o que acaba acontecendo? Maior disseminação do vírus. Então, em relação aos sintomas, não tem jeito, não tem nada que seja, a palavra bonita que a gente fala na medicina, patognomônico. O que é isso? É quando você tem algum sinal ou sintoma que é específico da doença. Isso não acontece. E a pergunta mais esperada e mais realizada para mim é: como que eu consigo me prevenir, não pegar essa variante Delta? E a pergunta que eu fico assim mais, não é brava, gente, mas é assim de bola baixa, sabe? Porque eu acho que ninguém aguenta mais falar de Covid, ninguém aguenta mais falar as mesmas coisas, mas parece que a gente fala pro vento e parece que eu falo e ninguém entende. A questão da prevenção é exatamente o que a gente tem feito nesse tempo todo, nesse 1 ano e meio. Mas a primeira coisa é vacina, vacina, vacina. Eu vou falar isso aqui o tempo inteiro. Qual é a melhor vacina para a variante Delta? É a vacina que tem no posto. É a vacina que está lá no seu braço. Então não fiquem, quantos por cento, Gente, ninguém falava nisso. Você sempre tomou a vacina da gripe em alguns anos é 40% de eficácia. Por que agora vocês estão nesse nhaco-nhaco de que quero saber, não quero tomar? Toma a vacina, que é a melhor forma de prevenir. E depois que você tomar a vacina, infelizmente, a gente não pode voltar a aglomerar e voltar para o mundo normal. Provavelmente aquele normal que existia antes nunca vai voltar. Gente, não dá. A gente precisa ainda de máscara. Olha que eu estou falando que essa variante é super mais contagiosa. Então é lógico que a vacina vai te ajudar. Mas se a gente tem lá uma transmissão, muito vírus no ambiente, muito vírus disseminado por aí, a gente vai acabar pegando e novas variantes podem acontecer. Ontem eu fui para uma aula prática e fui de metrô. E aí eu fiquei super triste. Eu falei com o Marcelo, voltei ainda mais de bola baixa ainda. O metrô estava cheio, na volta muito cheio. Muita gente indo para a praia. E aí eu queria fotografar, mas eu fiquei com medo das pessoas me baterem, ou enfim, eu também não podia mandar todo, mas era muita gente de máscara aqui, ou máscara aqui, falando, gritando. Eu estava quase conseguindo enxergar o coronavírus ali no ambiente. Então, assim, algo muito triste. E aí depois as pessoas vêm de, não sei onde eu peguei, não sei como é que aconteceu, vacinei. Então, eu gosto muito da metáfora para explicar a vacina da questão do goleiro, né? Então, vamos lá. Você tem um goleiro, vem uma bola, ele pega. Isso é a vacina, né? Vem o coronavírus, ele consegue não deixar ele te contaminar. Vem uma bola aqui, vem outra bola aqui. Daqui a pouco vem 10, 15 bolas ao mesmo tempo. Uma hora o seu adversário vai fazer o gol. Concordam? É isso que acontece com o nosso sistema imune. A vacina vai lá e dá uma ajuda, mas ela não vai resolver 100%. Então, se você se coloca em situações que podem acontecer, situações de risco, quanto mais você se colocar nessas situações, maior o risco de acontecer e maior o risco de você passar para outras pessoas que não têm um sistema imunológico legal, que não aproveitaram as vacinas como deveriam aproveitar, e essas pessoas vão e ficam graves lá na UTI. Então, isso é muito importante. Com essa pandemia, o que a gente aprendeu mais ainda é que você não está sozinho no mundo. Coletivo importa muito mais. As suas ações individuais afetam todo mundo. Então, se você está na gandaia, se você está aglomerando, isso não vai... Né? Se fosse só o problema seu, se você fosse ficar grave, se você fosse internar na UTI, eu não estava nem aqui falando, deixa, paciência, deixa todo mundo lá se infectar, mas não é. Às vezes você não vai ficar grave, você nem sabe que você está transmitindo o vírus, mas no final das contas acaba que alguém vai parar lá na UTI, então vamos pensar nisso. Era isso que eu tinha para falar para vocês, obrigada e até a próxima.